Sabe qual que é o problema, Renata? É que eu sinto hoje que a gente fica muito nessa briga de direita e esquerda e a gente esquece que existe uma oligarquia internacional. Existem os poderosos internacionais que não estão nem aí com a soberania dos estados ou com regiões, eles querem ser donos do mundo. Isso chama globalismo, Monark. Sim, o globalismo. Que todo mundo falava, todas as teorias da conspiração que falavam que era teoria da conspiração, na realidade são verdade, mas é uma tática bem antiga, não sei quem inventou isso, mas é uma tática bem antiga de você desviar do assunto, falar que aquilo não existe, que aquilo não é uma realidade, que aquilo nunca vai acontecer, enquanto na realidade você está ali comendo pelas beiradas. Você se lembra da história do Foro de São Paulo? Quantas vezes a gente ouviu dizer que isso era teoria da conspiração? Muitas vezes. Eu fui uma vez no Morning Show na Jovem Pan, em 2018, eu acho. Um pouco antes da eleição do Bolsonaro. Tava aquela loucura ainda para ver quem era Bolsonaro e Haddad. E eu fui lá, e aí o Joel Pinheiro da Fonseca, deve ter isso no YouTube, se alguém procurar. Falou, e tem gente que acha que Foro de São Paulo, né, acredita em Foro de São Paulo. Eu falei, como assim? Foro de São Paulo tem foto. Tem vídeo. Tipo, exato. Mas é que foi uma organização criada pelo Fidel Castro e o Lula em 1990. Quem primeiro falou sobre isso foi o professor Olavo de Carvalho, mas como Olavo de Carvalho é fascista, nazista, racista, daí não vale o que ele fala. Sim. E por mais que eu tivesse diversas discordâncias, até da própria postura dele em várias coisas, ele levantou umas bolas que você lê hoje em dia, você fala, nossa, o velho... Sabia, tava vendo Nossa, o jogo. tava vendo, só que isso não era uma coisa muito difundida aqui. A hegemonia da cultura, a hegemonia da educação sempre foi de esquerda no Brasil, no mundo, na verdade. Mas ele falava do Foro de São Paulo. Aí, nossa, é o velho conspiracionista, terraplanista, chapeuzinho de alumínio. Mas era verdade. Só que o que eles falavam? Não, isso não é verdade. Imagina, que teoria da conspiração. Isso é lunático. Só que hoje em dia, você vê, o último que aconteceu antes da pandemia, tá lá. Raul Castro, o Lula, a Dilma. Acho que o Boulos estava também, se não me engano. Posso ser que eu esteja enganada, mas eu acho que ele estava. E escrito lá, 21º... Foro, não é Foro de São Paulo, o nome é... Como que é o nome? Não sei o que, de São Paulo. Organização de São Paulo, eu não lembro agora o nome extenso. Mas está escrito lá, 21º, ou seja, de fato, foi criado em 1990. Já tem 20 anos aí rolando. Já tem há muito tempo rolando. E as pessoas criaram essa ideia de teoria da conspiração. A história do globalismo, Agenda 2030, Great Reset... Isso tudo, ninguém inventou essa palavra do nada. Isso está sendo falado há muito tempo. Quando você vai no Fórum Econômico Mundial, que reúne as grandes personalidades do mundo, né, tanto burocratas da ONU e de outras organizações supranacionais, quanto chefes de Estado. Nesses locais já foi falado várias vezes em Great Reset, exatamente essa expressão, que é um novo rearranjo econômico onde se diminui a importância, né, dessa ideia de concorrência das empresas e se eleva a importância dessas organizações supranacionais, desses burocratas e políticos, muitos, inclusive, esses burocratas nem eleitos são, né, na realidade. A gente está... Como o parlamento europeu todo. Exato. A própria ONU, né, Sim. a própria OMS, quantas vezes eles deram alguma recomendação que era totalmente furada, Todas. ou estavam sendo feitos de marionetes pela China, e eles não sei se você lembra, não sei se você lembra que no começo da pandemia falava que não transmitia de animal para ser humano, depois falaram que máscara não adiantava nada, então assim, eles fizeram um monte de erros e tudo isso, porque eles basicamente estão na mão da China. Então, essa ideia de que você precisa, que as pessoas são muito burras, que as pessoas são iletradas, elas não são intelectuais, elas não são capazes de tomar decisões para as próprias vidas, faz com que tenha que emerja essa ideia de que tem que ter as categorias dos ungidos. A elite intelectual, financeira. Exato, e isso tem totalmente a ver com essa ideia de globalismo, que são essas decisões tiradas das pessoas e passadas para... Então, não é mais uma decisão como é nos Estados Unidos, de baixo para cima, né? Então, de dentro para fora. É de cima para baixo. E é por isso que eu sou contra a privatização da Petrobras. Eu não quero dar na mão desses caras o poder da Petrobras, entendeu? Mas aí tá no Estado, e o Estado tá totalmente dentro dessa ideia globalista. Então, assim, como que você diminui... Não, mas aí que tá. Eu não sei quem vem depois do Bolsonaro. Eu não sei quem vem depois do Bolsonaro. Sim, o objetivo é justamente esse, é você diminuir a quantidade de intervenção que o Estado é capaz de fazer. E isso independe de quem seja o presidente, porque, na verdade, o presidente ainda tem
a gente precisava renovar Congresso e Senado, porque o presidente não faz nada sem eles, né? Tá todo mundo falando de presidente e ninguém falando de senador, de deputado, que é super os senadores importante. são os mais importantes de você votar, Extremamente importante. São A própria ideia o do... STF é o senador. Esse era o ponto que eu queria chegar. Você pega um Alexandre de Moraes fazendo tudo que faz, os únicos capazes de parar, ó, dentro do nosso regimento constitucional, é o Senado. Sim. E o Rodrigo Pacheco não Gaveta, pauta. tudo, né? Não pauta, porque, sei lá, se ele tá com medo, se ele não quer, Ele é maluco. eu não sei. Você vai ir contra o STF, Mas tava todo vai aparecer mundo... várias denúncias na Globo sua, e o STF fala, vamos julgar. Puta, cara, olha lá, você mandou impeachment, porra, mas acaba que você é corrupto, né? Então é todo mundo com o rabo preso, todo né? Todo mundo rabo preso. Então, assim, hoje, todo mundo com medo de ditadura. Lembra no começo, lá em 2018, na eleição, que começou a aparecer um pessoal desenhado com suástica, uma suástica ao contrário, que a própria pessoa fez, daí ela foi na polícia e acabou ela sendo processada pelo Estado porque foi falso testemunho, né? Mas aqui no Brasil essas coisas não dão em nada. Mas o ponto estavam todos com medo dessa ditadura imaginária. Jean Willis foi para fora do Brasil dizendo que estava exilado. Márcia Tibures era exílio imaginário. Tudo isso da cabeça deles para poder se fazer de vítima. Sim. Mas ninguém desse pessoal da esquerda fala do autoritarismo do judiciário na figura do STF. Que além de terem feito absurdos em relação a essa anulação das condenações do Lula... E lembrando que ele não foi inocentado, né? Ele só foi descondenado, mas ele não foi... Apesar falarem, vira e mexe, não, exato, isso não é fake news, né? Eles têm cara de pau de falar. E cadê as agências de checagem? Cara, o Alckmin é a maior vergonha alheia de 2022. Ele é muito ridículo, Ele cara. é a vergonha alheia de 2022. É até vergonhoso, assim, de ver. Ele não tem coluna vertebral nenhuma. Nenhuma. Ele falou, eu até postei no meu Instagram, ele falando assim... Tá rolando uns prints fora de contexto. Aham, eu vi isso aí. Que contexto? Ele falava que o Lula ia voltar à cena do crime e que, Haddad, não é o meu partido que está sendo comandado de dentro do presídio. Qual que é o contexto que foi tirado disso aí? Nenhum. Não, mas ele foi inocentado. Felipe Neto falou isso também. Não, eu era contra o Lula e tal, mas foi provado que ele foi inocentado. Felipe foi Neto porra é esperto nenhuma. Pra caralho. Ele sabe que os globalistas têm dinheiro pra caralho e estão dando dinheiro pra caralho pro Felipe Neto. E aí ele vai apoiar essa patata porque ele não tá nem aí com o brasileiro. Ele e todos os outros artistas, que todo mundo acha que está extremamente preocupado com a desigualdade, não sei o quê, e... O que o Leonardo DiCaprio quer saber da Amazônia? Pois é. O que o Leonardo E andando de DiCaprio... jatinho, né? Pô, andando de jatinho, eu vi tendo a vida de um rico, vídeo né? hoje. Sabe quem que são o Hot Twins? Eles têm um perfil... eles são dois irmãos conservadores nos Estados Unidos. E é legal, assim, porque eles dois são negros. Então, eles batem muito de frente com esse negócio de tipo assim, não, mas vocês estão falando que os negros estão sendo oprimidos, a gente é negro também. Então, é bem legal, assim. Eu não concordo com 100%, mas eles são muito legais de postura. Exato. Eles são bem legais. E hoje eles fizeram um vídeo falando do Jason Momoa, sabe? Aquele cara que fez o Aquaman? Sei. Que é um cara bonitão e tal. E aí esse cara fez um vídeo dizendo o seguinte: eu estou cortando o meu cabelo porque eu quero diminuir o plástico. Exato. Não sei o que quer dizer isso, mas eu não vi o vídeo dele inteiro pra ver qual seria o raciocínio lógico dele, mas é isso que ele disse. Ele deve ter feito um puta raciocínio, porque não faz sentido. Esses Hot Twins fizeram um vídeo zoando o Jason e falando, pô, o Jason Momoa falou que, não sei se é Momoa, que ele vai cortar o cabelo dele pra diminuir o plástico, e ele falando, o cara cortando o cabelo, ele falando, pô, gente, vamos parar com esse negócio de plástico, o plástico tá indo pros oceanos e tal. Aí os Twins falam, poxa, mas assim, se você não tiver plástico, tudo é de plástico. Se você não tiver plástico, você vai substituir por quê? Borracha, pelo quê? Borracha ou vidro, vai parar nos oceanos anyway. Então, o objetivo, na verdade, não é parar de produzir plástico, mas façam o descarte correto do seu lixo. É isso que faz a diferença. Isso, claro. Agora, se você está tão preocupado com o mundo e o meio ambiente, por que você tem um jato particular? Porque ele tem um jato particular. Aí ele fala, não, mas é que pra minha rotina, eu preciso. Sim, mas é os ungidos, né? São os ungidos. Eles podem tudo. Eu posso tudo. Eles podem tudo. Então, assim, eu posso meter CO2 no meu jato particular, mas, eu cortei o meu cabelo pra diminuir o Mas você tem que usar uso de canaldinho de papel. Porque senão você tá Não, e nessa briga aí ambiental,
Eu já li algumas coisas, até de repente eu não sei quem que poderia ser essa pessoa, mas eu acho que é um assunto legal para você trazer aqui, para falar dos impactos diferentes da produção de cada coisa, porque não é só o descarte. O descarte, se você faz melhor, o plástico é o melhor que tem, porque ele é barato e ele é fácil de você remodelar em outra coisa. Agora, o papel, o algodão, para produzir, ele é mais poluente do que o plástico. A produção, não o Você tem descarte. que matar um monte de árvore, né? Você Pra tem fazer que. papel, né? E a produção, a quantidade de água que você usa, tem toda uma estatística. Seria legal trazer alguém para falar sobre isso que seja especialista. Mas esse debate, ele é totalmente ignorado, porque o objetivo da internet hoje é sinalizar a virtude. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer, se alguém falar alguma coisa aqui, é levantar o meu dedo e começar a falar mal daquela pessoa e querer que ela seja cancelada, como aconteceu com você, por exemplo. Sim, é fácil. Eu sou bom, eu me sinto bom, eu venço um jogo, eu ganho de um inimigo, é prazeroso isso. Eu me sinto poderoso porque eu tô destruindo a vida de alguém que eu considero que é mais relevante do que E eu. o pior, ela não tá fazendo bem para as pessoas que ela diz defender. Então, quando você fala de políticas socioambientais que vão aumentar drasticamente o custo da energia, na realidade, no fim das contas, você está piorando muito a vida das pessoas que você diz que defende. E aí você pega uma China que polui pra caramba, é 2 ou 3 ou 4 vezes mais do que o segundo colocado. E que não fala assim, não, eu vou continuar fazendo, e aí todos os defensores da China falam, não, mas eles vão chegar lá, em 2030 eles chegam lá, tá, mas então eles justificam eles poluírem 4 vezes mais do que o resto do mundo. Às vezes você pega vários 4 ou 5 países combinados, ainda não dá o quanto que a China polui. É que a China é boba, ela não vai ficar preocupando com essas Exato, coisas. a China não foi pra cultura woke, porque... Que é uma ditadura. A ditadura. Ela polui pra caramba, ela faz o que ela quer, ela confia nas pessoas. Então, assim, ela tá se apropriando de uma parte do mundo que virou um jardim de infância. E provavelmente está financiando o jardim de infância. Exato. Exatamente como fez São na as Rússia. guerras neurais, né? O objetivo é esse, o objetivo é enfraquecer os Estados Unidos e consequentemente, enfraquecer o dólar. E trazer... E isso aconteceu depois da guerra, né, entre Ucrânia e Rússia. A gente teve sanções, então a Europa, os Estados Unidos não compram, não mandam mais, as empresas foram embora. A China falou, é nós. Estamos aqui. Então, assim, eu vou fazer para você, eu vou financiar para você, eu vou mandar o dinheiro para você. E naquela parte da Ásia, eventualmente, pode ser que a moeda chinesa se torne mais forte. Isso é uma possibilidade bem grande. Sim. Então, essa loucura geopolítica que a gente está vivendo hoje, ela remonta muito a esse grande jardim de infância que viraram os estados, viraram os comandos das empresas. Louco, né? É uma loucura. Louco, né? Os caras conseguiram realmente capturar o mundo com adolescentes, velho. Os adolescentes mudaram o mundo realmente, mas só que pra pior. Uhum. Que loucura. Você já viu o pessoal uns ativistas de clima se colando em obras de arte? Eles pegam super glue, põem na mão e metem a mão numa obra de arte. Destrói. É que assim, tem alguns casos vidro, que né? tem vidro. Aí não destrói a obra de arte. Mas mal. é um pessoal que é ativista que daí quando você vai olhar quem financia as ONGs, tem Jorge Soros, tem algumas organizações da Rússia, tem uma financiando a outra, algumas empresas grandes, tipo assim, já saiu na Marie Claire, por exemplo. Sim. Que essas organizações são legais e eles já conseguiram milhões de dólares em doações para fazerem essas manifestações. Aí vão lá, se colam numa obra de arte, stop oil, stop gas, né? E que no final das contas isso acabou prejudicando todo mundo. Então é um círculo vicioso de gente doida doando, achando que está fazendo um bem para o mundo, que vai financiar os ativistas que vão falar para parar a produção de óleo, que daí vai ter regulações para isso que vão ser prejudiciais para essas empresas que fazem produção, extração de óleo, não sei o quê, e que no fim das contas vai foder a energia e vai fazer com que as pessoas tenham uma conta muito mais cara para pagar. Então a Europa está na possibilidade de ter um colapso porque a energia vale para tudo. Imagina uma empresa com 3, 4 vezes mais custo de energia. Ela para. Aumentou 800% a energia na Alemanha. Ela para. 800%. Demite as pessoas, Sim. para de produzir. E os produtos não conseguem ser mais competitivos no mercado internacional. Você tem um produto que vem da China. E aí acaba barata. rolando o shortage, né? Então, assim, você não tem mais. Nos Estados Unidos teve uma época aí que não tinha nem baby formula, que é aquele tipo... Como chama isso? Leite, Tipo aqueles leites que você compra...
em pó, Sim, essas sim. coisas assim que você compra de suplementos, né, para crianças. Não sei o nome correto em português. Mas teve um racionamento disso, de uma diminuição gigantesca desse tipo de produto. Porque, além de todos os lockdowns, além de tudo isso, o brilhante governador democrata da Califórnia começou a proibir que esses containers fossem descarregados. A Ana Paula me contou que passou uma regulação que se um cara falasse assim, bom, tá cheio de container para descarregar, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar um caminhãozinho e eu vou lá e eu vou descarregar o quanto der. E eu vou trabalhar quantas horas eu quiser para ganhar uma grana. Agora, na pandemia, eu tô ferrado, vou lá. Ele passou uma regulação dizendo, não, você não pode fazer isso não, isso é prejudicial para você. Você tem que ter pelo menos 3 pessoas, tem que ter não sei quanto. Aí fez toda a regulação, de novo, que eu falo corporativismo. E Pra aí, limitar a competição. exato. Então, em vez de melhorar essa situação econômica, se você melhorar o descarregamento dos containers, que poderia significar esse escoamento dos produtos que estavam parados ali no porto, tem umas fotos aéreas, cara, surreal, assim, um mar de gente. Ele piorou a situação. De novo, é o Estado interferindo nessa situação. Então, esse ativismo político, esse ativismo ecoterrorista, acabou influenciando muitas dessas atitudes dos estados e de passarem regulações absurdas em todo o mundo, inclusive em países historicamente livres. Como eu falei, Holanda, pô, você pega o Canadá, que é um país super livre, era uma das primeiras posições do ranking de liberdade econômica, depois diminuiu um pouco por causa dessas atitudes do Trudeau, um governo progressista, que se você tivesse participado daquele comboio da liberdade dos caminhoneiros, tinha umas regulações que eles não eram a favor, e aí eles foram para a rua protestar. Se você fosse lá e doasse $100 para eles, porque eles abriram tipo crowdfunding, vaquinhas e tal, eles conseguiram quebrar esse sigilo e bloquear a tua conta. No Canadá. Não, isso aí não é, na China. isso é autoritário pra caralho. Pra caralho. Sim. Como que alguém pode achar isso normal? Ah, mas é por um bem maior, é porque... Estamos salvando o mundo. É. Meu, desconfia da pessoa que quer salvar o mundo, velho. Eu não quero salvar a porra do mundo, não. Eu quero salvar a minha vida e olha lá. Exato, Jordan Peterson fala, sim, arruma sim. tua cama, faz as tuas coisas lá Cuida primeiro, do depois seu, você pensa velho. nisso. Não, ninguém tem que salvar o mundo, não. O mundo é muito grande pra alguém salvar, velho. Não dá. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.